Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui para mais uma live barra podcast, agora com convidada especial, né? É um laboratório, a gente vai contar a história de um laboratório com mais de 20 anos de história. Olá, Michele, boa tarde. Camis, bem-vinda, boa tarde. Olá, Kogut, vai entrando aí, meu amigo. É isso aí, pessoal. Fúvio, seja bem-vindo. Isso aí. Hoje a gente vai ter uma live especial aí, contando a história de um laboratório com mais de 20 anos de história. Olá, boa tarde, Thiago. Tá bom o áudio? Tá ótimo, ficou ótimo. Consegui um emprestado aqui. Ó, ganhei igual o teu, viu? Não me faz inveja, só que ele tá com um probleminha, eu tenho que configurar ainda, então não deu certo aqui. Tá certo. Isso aí. Masayuki, seja bem-vindo, meu querido. Grande Massa. Grande Matias. Carmen, seja bem-vinda. Gisele, tá entrando aí, né, pessoal? E agora a gente vai começar hoje a contar a história de um laboratório com mais de 20 anos aí de história, que é o Laboratório ProArte de Joinville, com a nossa querida Gisele Guimarães. Olá, Gisele, bem-vinda! Olá, Gisele! Olá, linda, maravilhosa! Seja obrigada, Kogut, obrigada. Uma honra. Tudo bom? Tá iluminando a nossa live aqui. Vocês me deixam vermelha. E nesse cantinho fantástico que você tem aí para gravação de vídeo, live, que a gente conheceu agora, né? No carnaval, né, Thiago? Estivemos lá. Sendo muito bem recepcionados aí pela Gisele, um almoço fantástico na cidade de Joinville, que é maravilhosa. Muito bom. Foi uma honra recebê-los. Espero que voltem, como sair né? daí. Não tinha como sair de Joinville sem um convite, né, Gisele? Para a gente poder gravar uma live e contar a história desse laboratório maravilhoso e de alguns movimentos que você está criando por aí no Brasil, né? Sim, sim. É uma honra estar aqui mesmo. Mas é um orgulho também ter um laboratório que faz 20 anos. Nem fale. Então vamos lá, né? Para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso podcast, nosso programa semanal, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir de meio-dia, depois de editada essa live. Já no episódio hoje, número 128. E para vocês que nos acompanham, deve estar estranhando. O Kogut está num lugarzinho diferente. Hoje, Gisele, eu estou inaugurando o meu escritório de Jaraguá do Sul. Tá bom, né? Nossa, parabéns! Que maravilha! Vou receber mais visitas suas, então, né? Com certeza. E aqui, onde a gente mora aqui, é como se fosse um vale ladeado por montanhas. Tiago, você que conhece Santiago do Chile, é mais ou menos essa vibe, assim, no centro tudo plano aqui e o entorno, assim, todo de montanhas. Não tem montanhas nevadas, mas tem nuvens. Assim, então não tem graça, assim, tem que ter neve. Não, e é um pouquinho mais quente, né, Kogut? Apesar que esses dias, desde que eu cheguei, eu não vi calor, não, né? Deixa eu só desativar aqui o meu som aqui também, né? Que bom, gente. Então vamos lá, vamos fazer a nossa abertura do nosso podcast e partiu. Vamos lá. Tô curioso. O Thiago ainda teve o privilégio de fazer um briefing aí com você, né? Eu tô totalmente curioso para saber o que você vai nos contar, além do que a gente já sabe aí do laboratório. Então vamos lá. Pronto aí, Thiago? Tudo certo, meu querido. Eu sempre digo nunca, nunca tô pronto, né? Mas vamos do mesmo jeito, né? Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. Não perca, vocês que já nos acompanham sabem que nós temos uma série de lives maravilhosas, podcasts, maravilhosos, falando sobre a história dos laboratórios do Brasil. Histórias fantásticas, laboratórios de norte a sul. E hoje nós vamos conhecer mais uma história de mais de 20 anos de uma pessoa muito querida que o Thiago já vai apresentar. E para vocês que ainda não conhecem a K2Go, não perca tempo. Muitos conteúdos gratuitos, aulas, nós temos uma comunidade no nosso site, k2go.com.br. Além disso, muito conteúdo em nossas plataformas, como no Instagram. @comunidade K2Go.
no Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Episódio número 128 do nosso Odontocast. Tiago, fazendo uma redução pitagórica, 128, 8 mais 2, 10 mais 1, 11. Sabe o que é o 11? Tava com saudade dessas pegadinhas aí, cara. Pra mim... Não sei o que é o 11. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque o 11, vocês já vão saber, mas é o Tiago que vai apresentar. O arcano 11 é o arcano à força. E a força é representada, vocês podem pesquisar, dar uma googada, vai lá em imagem, arcano 11, arcanos maiores, né? É uma moça muito sorridente, tranquila, serena, segurando um leão pela boca. E me lembra a nossa convidada de hoje, com tantos desafios, né? Um leãozinho todo dia, mas sem nunca perder a serenidade em vários encontros que nós tivemos e temos, primeiro na consultoria, agora na assessoria. Então, sem mais delongas, Tiago, qual o nosso tema de hoje? Qual o laboratório que nós vamos conhecer mais por dentro hoje? Quem é a nossa convidada, Tiago? Hoje o tema é dos nossos quadros favoritos aqui, né, Kogut? Por dentro dos laboratórios do Brasil, dentro do laboratório ProArt de Joinville, com a nossa querida Gisele Guimarães. Bem-vinda, Gisele! Olá, Gisele. Obrigada, Tiago. Obrigada, Kogut. Muito bom estar aqui. Muito feliz, bem sorridente. Que bom que finalmente aceitou o nosso convite. Eu sei que nós estávamos lá com a senha na mão, né? Chegou a senha 87. É a K2Go, pode vir que a gente grava. É isso aí, né? Brincadeiras à parte, Gisele. Muito bom, uma honra, um orgulho. Um prazer, né? Não só pelo trabalho que nós fizemos aí na consultoria, agora na assessoria, mas também por essa história, essa trajetória que a gente conhece um pouquinho, hoje a gente vai conhecer um pouco mais. Essa história de sucesso de mulher batalhadora. Nós chegamos a gravar uma live sobre em homenagem à Semana Internacional da Mulher, sobre essas mulheres que fazem a diferença na prótese do Brasil. Sem dúvida, você está no hall dessas grandes mulheres que fazem a história da nossa prótese no Brasil e com todos os desafios que nós temos. E a primeira pergunta, gostou da brincadeira? Quer dizer, não é brincadeira, o arcano 11 é o arcano à força, representado pela moça dominando um leão pela boca. Gostou da historinha, Gisele? Eu acho que é esse desafio diário que uma dona de laboratório enfrenta mesmo. Você tem razão. E sem perder a serenidade. Então, vamos lá, Tiago. Sim. Você que está muito mais equipado do que eu para falar sobre o laboratório, por onde que a gente pode começar para conhecer um pouco dessa história, Tiago? Vamos lá, né? Você falou de força e de mulheres aí, né? Um abraço para Gislene, que entrou aí agora. Gislene, um abraço, já participou da gente por dentro dos laboratórios do Brasil. Um abraço para o Newton também, que já participou com a gente indiretamente, né, Newton? Quando o Luiz contou a história aí do laboratório, e grandes nomes que estão nos acompanhando aí hoje, né? A gente tem o Reinaldo que está nos acompanhando, Alexandre Matias, Evandro Klein, tá todo mundo aí no meio, e Marcelo Lauters também, né? Que eu sou fã da parte de CAD dele ali. Então, um abraço para todos vocês, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aí, né? E para poder falar aqui, né, Kogut, você sabe que a Gisele, ela fez a consultoria aqui com a K2Go, e eu fiquei muito feliz de poder trabalhar ali com ela, né? Poder conversar um pouquinho. Eu dou uns puxão de orelha, ela às vezes me dá uns puxão de orelha, e a gente vai conversando nesse meio tempo aí, a gente chega em algumas conclusões interessantes, né? E uma coisa que é importante aqui da Gisele é que ela tem um movimento que eu adoro. Adorei o nome do movimento, adorei o formato do movimento, e que representa tudo que a gente sempre fala em relação à comunicação do laboratório, né? A gente aqui na K2Go, Gisele, você já acompanha muito o nosso material, é cliente, é parceira, é amiga, né? Você sabe muito bem que a gente fala sobre se comunicar, né? Dentista e laboratório. A gente fala a importância que tem de um dentista ele parar o trabalho dele um pouco, ir lá visitar o laboratório, conhecer como funciona a metodologia laboratorial, como funciona tudo, né? Então, tem um movimento seu que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é o movimento Conheça Seu Técnico, Visite Seu Laboratório. Porque ele representa tudo que a gente fala sobre isso, sabe, Gisele? Pegando o meu ponto de vista aqui, é muito comum a gente pegar os técnicos reclamando e falando que o dentista não entende nada do laboratório, o dentista não entende nada de prótese, o dentista não entende nada de odontologia, eu sei mais que o dentista.
A gente ouve isso muito, mas na verdade é porque são conhecimentos diferentes, né? O dentista ele se especializa em um lado clínico ali, que é extremamente importante, difícil pra caramba. Eu não teria o sangue frio que esse povo tem, né, na parte clínica ali, e a gente se especializa na parte técnica, né, dentro do laboratório, trazendo os melhores materiais, as melhores técnicas, para trazer a melhor solução para o paciente. No final das contas, o principal ali é o paciente, né? Mas eu queria saber de onde que veio a inspiração, como que está esse movimento aí para poder conhecer o técnico e visitar os laboratórios. Então, Tiago, eu moro em Joinville. Joinville é uma cidade pequena, até então de um trânsito não muito complicado. E desde que eu montei o meu laboratório, eu sempre gostei muito de conversar com os dentistas, de fazer um planejamento diferenciado, porque nessa tríade que você falou ali entre dentista e técnico, o importante, o principal de tudo é o paciente. Então, independente quem tem razão, quem não tem, não é o que conta. O que conta é os dois poderem sentar juntos e planejar o melhor caminho para o paciente, o melhor material, a melhor indicação. Hoje em dia a gente trabalha muito com planejamento reverso, não tem outra, né? A gente tem que aproveitar essa odontologia digital e trabalhar com planejamento reverso. E eu sempre, na época, não tinha o scanner intraoral, né? O meu laboratório hoje oferece o scan service, mas eu tinha só uma máquina fotográfica. E eu ia nos consultórios fotografar o paciente, porque eu sabia que aquilo ia facilitar o meu trabalho. Então, e acabou criando, eu tenho clientes no laboratório de 20 anos. Ali na nossa assessoria, eu acho que o Kogut uma vez comentou que eu tenho uma cartela de clientes muito fidedigna, né? E eu tenho muito orgulho disso, porque eles confiam no meu trabalho. Então, essa questão de sentar e conversar com o dentista é só assim que vai, né? Então, essa campanha, então, o laboratório vai fazer 20 anos, a gente precisava de alguma coisa. Eu recebo muito dentista, então, no meu laboratório, e comecei a fotografar os dentistas que vinham aqui, né, e para a campanha. E todos eles gostam muito, né? Eles se sentem também, assim, importantes, fazendo parte do grupo, fazendo parte da história. E isso é muito legal. Eu acho que todo laboratório tinha que investir nisso, tinha que investir nessa comunicação, sabe? Às vezes o dentista não tem tempo. Ah, doutor, mas dá um pulinho aqui, porque se a gente conversar, te mostrar no modelo, no articulador, é tão mais... Lógico, o WhatsApp facilitou muito a vida, gente, eu não paro de falar. Mas é que é minha primeira live, vocês têm que me perdoar. Mas então é isso, eu acho que essa comunicação é o mais importante. Que bom, viu? E só corroborando, um abraço para o meu amigo, o professor Oscar Barreiros, da BO do Mato Grosso, lá de Rio Preto. Quer dizer, de Rio Preto, ele mora em Rio Preto, né? Mas ele atua como professor também, titular lá na BO do Mato Grosso. Um grande abraço, e eu já vou complementar e até usar um exemplo do Oscar, Gisele, falando sobre esse problema de comunicação entre dentista e laboratório. Recente, eu fui convidado para fazer, o Thiago também, né, participou, uma participação lá numa aula da ABO do Mato Grosso, onde nós levamos os alunos da especialização para conhecer a dinâmica de um laboratório lá de Cuiabá. Então, essa iniciativa também, partindo da especialização, da odontologia, ajuda bastante, porque o grande problema que tem nos trabalhos é a comunicação, seja a comunicação interna no processo de produção, seja a comunicação entre protético e dentista, quando eles têm que falar a mesma língua, têm que saber qual que é a dor um do outro. E só corroborando essa questão que você comentou, né, que eu sempre te elogio sobre a fidelidade dos teus clientes, Gisele, sabe que a gente conhece muito laboratório no Brasil, né? Agora já estamos passando de 130 consultorias, e um dos indicadores que nós medimos, né, como indicador de eficiência de laboratório é um indicador chamado churn. O que é o churn? C-H-U-R-N. É um termo que a gente utiliza para identificar clientes em fase de abandono. Como que a gente mede isso? A gente vê a frequência de colocação de pedido dos clientes ao longo de uma série histórica aí de um ano, né? E aí a gente pega lá os 3 últimos meses, aqueles dentistas que vinham mandando serviço para o laboratório e pararam de mandar serviço.
E isso, por incrível que pareça, a média nos laboratórios do Brasil é em torno de 40%. Ou seja, para cada 100 clientes que eles abrem, 40 acabam abandonando o laboratório por um motivo qualquer. Ou o laboratório abandonou o cliente porque não paga, também tem isso, né? Sim, sim. Mas o motivo é normalmente falta de padrão, ou problema de prazo de entrega, ou até mesmo preço, e isso é levado em conta. E é interessante, Gisele, que no teu caso, é uma coisa que eu vou revelar aqui agora, entre os laboratórios tradicionais, que já estão aí há mais de 5 anos, por exemplo, no mercado, né? Você já está há 20 anos, você tem o indicador de churn seu, é o melhor do Brasil que eu conheço, de todos que a Nossa, gente que acompanha. legal. Então, isso daí é uma grande conquista, mas também representa, eu queria que você, já transformando agora isso em pergunta, né, também representa uma barreira para um crescimento. Porque enquanto você tem um ateliê, você contrata poucas pessoas. Você tem lá 3 funcionários e faz a tua produção ali em torno de 10, 15 dentistas, você consegue participar da vida deles, participar dos planejamentos e fazer uma parceria no sentido de desenvolver a prótese junto com o dentista. Agora, quando você tem um laboratório maior, como é o caso do seu laboratório, esse envolvimento que você tem com cada cliente acaba sendo uma barreira ou uma âncora de você crescer mais rápido, porque os laboratórios que crescem mais rápido é aqueles que recebem, fazem tudo no digital, nem manda para a prova, maquia, despacha e tem alta rotatividade, alta produtividade. Como conciliar isso? Já chegamos num consenso nessa equação aí, Gisele? É, por isso que vocês estão assessorando o laboratório, né? Porque eu não quero deixar de oferecer é um diferencial. Essa personalização do trabalho é um diferencial. Então, assim, eu nunca vou ser um laboratório grande, porque, assim, o meu conceito é todo caso tem que ser estudado no detalhe. E é isso que vai fazer a diferença. Então, eu prefiro ter um volume menor de trabalho, cobrar um pouquinho melhor, é lógico. Mas saber que o paciente está, como é que se diz? Vai ficar satisfeito com o trabalho, e aquele trabalho vai ter uma durabilidade grande do que fazer e vender. Mas vocês estão aqui justamente para me ajudar, lógico, melhorar as vendas. E é lógico, o digital, ele melhorou muito. Hoje um planejamento digital e toda a tramitação entre a entrada, escaneamento, o desenho, a confecção, é muito mais rápido do que era há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Né? Nem precisamos ir a 20. Né? Então, eu acho que a ideia é essa. Muito bom, Gisele. Só para quem está perdido aí, não entende direito do que ela está falando de estar sendo assessorada por nós, né? Para a gente colocar todo mundo no mesmo degrau aqui, pessoal. A Gisele, ela passou aí por várias fases no funil da K2Go, né? Nos conheceu ali no 5º encontro Intelectus, numa aula nossa. Depois da aula, ela agendou uma consultoria interativa, que é uma consultoria gratuita, que toda a nossa equipe faz o atendimento. Depois ela fez a consultoria direto com a gente, né? Uma equipe multidisciplinar, na parte de recursos humanos, gestão financeira, marketing, processos, tecnologia. E aí, depois de passar por tudo isso, ela ainda falou, não, agora eu quero a assessoria de vocês para me acompanhar agora, né? Porque a consultoria, ela tem uma operação, né? Na verdade, é um projeto, na verdade. Ela tem o começo, o meio e o fim. Já a assessoria, que é o que a gente está fazendo com a Gisele agora, ela tem só o começo, mas a gente vai acompanhando, né? A gente costuma falar que a assessoria é como se você tivesse pelo preço de um funcionário contratando toda a equipe da K2Go, que são hoje 8 pessoas, né? Então, a assessoria ela é muito importante, né, Gisele? Porque a gente pode revisar os processos ali ponto a ponto. Então, isso aí é muito importante. Só que o que eu queria falar, na verdade, não é nem disso, porque eu vi aqui o pessoal comentando que você é muito perfeccionista. E isso é importante da gente poder entender, né? Qual é o meu perfil? O que eu quero fazer? Eu sou perfeccionista, então eu sou um laboratório que preza por esse atendimento, que preza por essa consultoria inicial de conversar com o dentista, né? E tem umas 3 semanas, mais ou menos, Gisele, eu dei uma entrevista para a CNN, que eles perguntaram como que fazia, durante a pandemia, né? Como que as pequenas empresas, os pequenos empresários
estavam conseguindo driblar essa pandemia, né? Essa crise que teve gigantesca. E eu falei exatamente o que você trouxe aqui agora. Eu falei que é com atendimento personalizado. Porque quando existem grandes empresas focadas muito em produção, por exemplo, a gente não consegue direcionar tanto aquele atendimento, né? A gente sempre brinca ali na consultoria que tem que ter regras no laboratório, né? Não pode trabalhar na exceção. Nessas grandes empresas, as regras são muito engessadas, são muito permanentes. Então, ele não consegue fazer um atendimento personalizado para aquele dentista específico. E aí, quando a gente tem um laboratório que ele consegue parar, ter um técnico do gabarito que é o seu, né, com tanto de curso que tem aí no currículo, por exemplo, para poder parar, analisar e planejar um caso para depois executar, igual você falou, você faz o planejamento reverso do caso, né? Isso aí é um diferencial absurdo que grandes laboratórios de muita produção não conseguem reproduzir, porque a base, a essência, o modelo de negócios é muito diferente, né? Eu comentei, por exemplo, sobre o Newton, que fez parte aqui com a gente. Eles têm um modelo de negócio que é curioso, que tem tanto a parte comercial demais, e quanto a parte bem personalizada, que ali é só ele, que ele pega, ele planeja, ele acompanha desde o vazamento até a entrega do trabalho, né? Então são modelos de negócios muito diferentes e que você define a partir do seu propósito, que é o que você falou. Eu sou perfeccionista, eu quero ter detalhe, eu quero ter planejamento, e isso é muito importante para poder entender, ok, como eu vou trabalhar a partir de agora? Como vai ser os processos do meu laboratório, né? A gente fez uma reunião aí essa semana, por exemplo, definindo algumas regrinhas aí. E não tem problema ter exceções, principalmente por quê? Porque o seu laboratório ele é personalizado, ele tem esse atendimento, ele quer abraçar o cliente o máximo que ele puder. Então, a gente tem que trabalhar esse processo, esse formato da empresa, né, do laboratório de prótese, em como atender o cliente. E aí é importantíssimo esse movimento que você trouxe para a gente, né? Conheça seu técnico, visite o seu laboratório, porque não tem forma melhor de se comunicar, de esclarecer tudo como é que funciona, de fazer um atendimento personalizado do que pessoalmente com aquele dentista ali dentro do seu laboratório, ou às vezes você visitando também ali a clínica do seu cliente, acompanhando uma cirurgia muitas vezes, né? Então, parabéns por esse movimento, né? E para poder passar para a parte da pergunta aqui, Gisele, eu queria passar lá para o começo agora. Porque, né, eu sou perfeccionista, eu gosto de planejar tudo, perfeito, mas alguma coisa te trouxe até esse momento aqui, né? Eu queria conhecer um pouquinho, não se preocupe em falar muito, tá? A gente está aqui para ouvir sua história, pode falar o quanto você quiser. Eu queria saber de onde vem isso, né? Você trabalhou em muitos laboratórios antes, como é que foi esse desejo de abrir o laboratório? De onde que vem essa vontade do perfeccionismo? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa história do laboratório ProArt de Joinville. Obrigada, Tiago. Bom, primeiro eu tenho que agradecer a minha equipe, porque enquanto eu estou aqui conversando, eles estão ali assistindo, eu espero, mas também estão trabalhando. Então, uma das coisas, ninguém faz nada sozinho. Eu não tenho um laboratório de 20 anos sozinha. Eu tenho muitas pessoas que me auxiliam, eu tenho muitos técnicos que passaram por aqui. Então, isso é fundamental, né? Eu acho que vocês também pregam muito isso, né? De que juntos somos mais fortes, vocês também têm essa bandeira, né? A Ana tá ali, ó, estamos aqui. Então, é isso mesmo. Então, ninguém faz nada sozinho. Não queira fazer tudo, senão não vai conseguir, né? Tem que saber dividir, saber delegar, né? E isso é o mais importante. Assim, a minha formação foi em Belo Horizonte. Eu me formei na Universidade Católica de Belo Horizonte. E, na época, o curso de prótese era dentro da Faculdade de Odontologia. Então, a gente tinha uma afinidade, uma proximidade muito grande com os graduandos em odontologia. Então, ali já começou uma fala muito, muito boa, técnica, né? Tanto do técnico entender como é que funcionava a clínica, quanto a clínica entender como é que era o laboratório. Esse curso, infelizmente, eu acredito que não existe mais, né? Mas existem excelentes cursos ainda no país. Mas, então, fiquei em Belo Horizonte até eu me casar. Em 1990, acho que a metade dessa turma, de certo, não tinha nascido ainda. E vim para o Sul. A família do meu marido é do Sul. Mas só um detalhe, assim, antes de eu me formar,
eu já fui convidada para dar aula para a próxima turma. E é porque eu gosto de estudar mesmo, isso não tem como explicar, né? Então, ali, e assim que eu vi para Joinville, na verdade, eu fui para Florianópolis primeiro, e antes de chegar em Florianópolis, eu já tinha emprego. Por uma coincidência, uma viagem dessas de ônibus, conheci um protético, que eu acredito que não trabalhe mais, que é o Pedro Paulo Prá. Mas aí depois eu vim para... Meu marido foi chamado para servir a Marinha em Rio Grande. Antes de eu chegar em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, aquela cidadezinha pequenininha, eu já tinha emprego. Porque eu era uma técnica que sabia do meu diferencial, sabia, eu tinha, né, assim, uma habilidade e gostava do que fazia. Então, eu chegava para trabalhar, é só sentar e trabalhar, não tem muito mistério, né? E aí vim para Joinville, montei um laboratório pequeno durante um ano, né? Até comentei com vocês, eu acho que sobre a história de entregar trabalhos na época, ninguém fazia trabalho sobre refratário. E eu tinha feito uma especialização, um curso na Degussa, e aqui em Joinville, como ninguém me conhecia, a proposta era essa. Eu ia em alguns consultórios referenciados, oferecia o trabalho e falava assim, olha, se você não gostar, não precisa pagar. Mas, então, na hora que estava o primeiro ano, assim, já estava tudo mais ou menos ajustadinho, meu marido, ele quis fazer uma especialização em Curitiba. Vamos, né? Eu gosto de viajar. Não tem problema. Antes de eu chegar em Curitiba, eu já tinha emprego. Porque, como eu tinha feito o curso na Degussa, a Vera era uma das representantes, conseguiu um trabalho para mim. Então, assim, toda essa minha trajetória entre as cidades e laboratórios sempre foi muito fácil, porque eu gosto do que eu faço, eu sei o que eu faço, eu estudo o que eu faço. Então, é uma profissão que você pode arrumar emprego em qualquer lugar do mundo. Então, só que tem que estudar, né? É verdade, isso aí. Nossa. A gente pode defender bem que tem protéticos pelo mundo inteiro, porque são 17 países ouvindo esse podcast, são 17 países ouvindo essa sua história aí, e são pessoas que falam português, né? Porque o nosso podcast ainda não tem tradução, né? Mas então, tem a teclinha SAP ali, né? Bem tem a teclinha SAP. A parte que eu falo e que a Gisele está falando sai bonitinha ali, né? Quando a gente... Do Thiago sai toda rebuscada, né? É porque eu falo palavras muito técnicas. Mineiro fala nu, né? Nu ele vai traduzir como naked, né? Exatamente. Então, Gisele, sabe que você falou e passou um filme na minha cabeça, porque eu não sei se você sabe que bom, óbvio que você sabe, né, que a Degudente ela foi comprada pela Dentsply, né? Em algum momento na minha carreira profissional eu assumi a parte de prótese aqui no Brasil, e daí eu fui conhecer, estive na Alemanha algumas vezes, e eu tenho um amigo pessoal, do meu meio pessoal de amizades, que era um treinador da Degudente nessa época, que era o Raimundo Donato, que hoje tem um laboratório em Curitiba, que você deve conhecer também, né? Conheço. Então, olha só como esse mundo é ervilha, né? A gente tem que... Isso mesmo. Na época, quem ministrava ali pela Degussa era o Dario Adolfi. Logo depois eu fiz uma especialização. E eu quase fui sócio do Raimundo Donato. Em São Paulo. Jura? Olha só. O mundo da prótese é pequeno, as pessoas se conhecem. É muito pequeno. Então, isso é uma coisa boa. E o que é melhor de tudo, né? Você comentou ali a história da pandemia e tal, das microempresas. Isso, para a profissão do técnico, foi muito boa. Porque o técnico viu que ele precisava. Sim. Aqui de volta, desculpa. Não, imagina. Então foi muito bom os técnicos começarem a perceber que quanto mais informação eles trocam entre eles, mais eles vão crescendo juntos. Então esse movimento do conheça seu técnico, visite seu laboratório é justamente para isso, para
mostrar a importância do técnico dentro de um consultório odontológico. O técnico é a peça-chave fundamental. Então, só que a gente tem que botar a nossa voz, senão nós vamos ficar, sabe, assim, lá numa sala separada. E não é assim que funciona. Então, eu acho que... Não, pode concluir, Gisele, por favor. Não, isso. Eu acho que isso foi uma coisa boa para os técnicos terem voz. Os técnicos precisam ter mais voz. Mas é assim, a gente vê isso em outras áreas, em outras profissões, né? Bom, primeiro que você fez uma colocação aí fantástica, né? Que um bom TPD era no passado e hoje, talvez mais ainda, tem empregabilidade garantida. Ele pode escolher onde ele quer morar e só pesquisar qual que é o laboratório que tem ali. É isso mesmo. Ele vai lá, com certeza vai estar precisando de mão de obra. Hoje, se alguém chegar aí e falar, Gisele, eu sou um excelente ceramista e estou precisando de emprego. Você, opa, isso que mesmo. Sorte, né? Existe isso? Uma excelente empregabilidade e a gente vê que é uma classe unida. A gente vê isso com os nossos colegas, os nossos amigos professores, os nossos amigos protéticos, empresários. É uma classe muito sofrida, assim, entre aspas, né? Claro que tem todas as alegrias de fazer o que gosta, né? Porque trabalha muito. Trabalha muito. Mas assim, tem uma empregabilidade, mas é uma classe unida. A gente vê pelos grupos, às vezes alguém pede alguma coisinha lá, todo mundo vem lá, responde, tenta isso, tenta aquilo, já quer ajudar. Nós tivemos aí, inclusive, nesse Por Dentro dos Laboratórios, a história do Alex Formiga, né, quando ele teve a enchente que destruiu o laboratório dele. Gente do Brasil inteiro se mobilizando para colocar ele em pé novamente, lá o negócio, né, em pé, ele nunca caiu, né, em outro lugar, mas todos os equipamentos e tudo, né, ele rapidamente voltou, deu a volta por cima e hoje está aí comprando fresadora, crescendo o negócio, fez a consultoria conosco também, né. Então, você vê que é uma classe unida diferente de outras classes, né? Eu costumo brincar, né, que protético é que nem motoboy, né? Deus o livre um motorista de carro xingar um motoboy, né? Já para umas 10 motos, assim, como se defendem, né? E é bacana essa autoestima, porque... com todo o respeito aos meus amigos dentistas, né? Mas sempre parece que no passado, agora está mudando bastante isso, mas tinha uma certa discriminação. Eu vejo assim histórias e coisas que eu vejo também, né, até hoje, assim, de o dentista fazer o preço do laboratório, estabelecer o prazo, e não é assim. Existe um processo de produção, um processo produtivo, que tem uma complexidade muito grande, porque é para um elemento único, para um entre 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Então tem que ter cuidado, carinho, o tempo certo. Se você tentar apressar um trabalho, pode ver, né? A gente nas entregas aí, a gente conversa sobre o lead time, né? Que é o tempo da entrada para sair do trabalho. Tem que melhorar, tem que melhorar. Mas quando chega num determinado nível, não tente forçar muito a produção, senão você abre mão da qualidade, você começa a dar muito retrabalho, né, que entra daí na classe dos custos invisíveis. E já falando desses indicadores, já fica a deixa aqui para a minha próxima pergunta aqui, Gisele, que é o seguinte: empregabilidade 100%, trabalhar em laboratório não é problema, mas de repente a dona Gisele resolve se tornar uma empresária. E aí contrata um, contrata dois, tudo bem, né? Estou atendendo 1, 2, 5 dentistas sem problema nenhum. Mas daqui a pouco eu vejo que eu estou com 5 funcionários, 15 funcionários, 20 funcionários. Marcos Celestrino, quem está, Vlamir ou Gisele da Prolife, não dá para saber ali, Luiz Felipe Jacon, né? Um abraço aí para todos que estão entrando. Então, de repente, você está com 20 funcionários e aí? Como você falou, né? Eu sou TPD, eu sou protética. Eu adoro o que eu faço na bancada, mas agora eu tenho que olhar que eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer gestão. Como que começou? Quando que te deu assim? Claro, a gente já fez a consultoria, você nos explicou no brief, mas eu queria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes aí do podcast. Como que foi para você pensar, agora eu estou precisando de ajuda, porque eu não sei mais como é o que fazer com tanta gente para cuidar.
Assim, eu tenho uma gerente administrativa aqui no laboratório e o laboratório sempre foi muito tranquilo. Só que realmente a gente tinha um volume de funcionários grande, ali na pandemia eu ainda fazia resina, então assim, o que aconteceu? Veio ali a pandemia e eu comecei a ficar assim, assustada, porque um empresário se sente responsável pelos funcionários, né? Se sente responsável pela família dos funcionários. A responsabilidade é muito grande. É muito diferente você ser um técnico e ter aqui alguns colaboradores que são terceirizados ou ter laboratórios parceiros e você ter uma grade de funcionários. Eu sempre tive muito orgulho, assim, de pagar os meus funcionários são todos registrados, eles têm plano de saúde, eles têm auxílio transporte, auxílio alimentação. Não é porque eu posso, assim, é porque isso é o mínimo que um funcionário tem que ter. Porque você considera justo, tá certo? Porque se o laboratório não rodar dessa forma, então vamos fazer outra coisa. Mas eu sou teimosa. Então, assim, o que aconteceu? Eu já até quero falar que eu já me inscrevi no 6º encontro da Intelectus, porque foi através de um encontro digital. Fica a dica para todos que estão ouvindo. É isso mesmo, através do encontro digital da Intelectus. Eu sou, assim, não era muito de mídias sociais, eu estou treinando, mas estava trabalhando, acho que na época eu estava sozinha no laboratório e comecei a ouvir vocês e trabalhando, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso de uma orientação, como fazer uma gestão. O Kogut fala, né, que é a gestão por competência. Onde é que eu vou procurar essa informação? Porque eu preciso de ajuda, eu preciso, do jeito que está e do jeito que continuar, não vai dar certo. Então, assim, a gente fez a virada da chave, como vocês falam também, né? Foi todo um processo, ainda está sendo um processo difícil, não é fácil. Não é assim, é difícil. Ser microempresário no Brasil é muito difícil. Mas estamos juntos, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer com que seja melhor para todo mundo. Não dá para ser bom só para um. Tem que ser todo mundo junto. Hoje eu estava estudando, ouvindo o podcast que eu ainda não tinha escutado da Michele e da Intelectus. Como é que é o nome dela? Estela. A Estela Godoy. Isso, a Estela Godoy. E a Michele falou assim que quando ela te conheceu, Kogut, que a parte de finanças dela mudou de cabeça para o alto. E foi mais ou menos isso que aconteceu, assim, eu quero mudar de cabeça para o alto, não ficar só preocupada, meu Deus, e agora, tem muita conta para pagar, e os boletos, e os trabalhos que não tem, porque o laboratório, né, como a maioria do país, como o mundo, parou, né, então, vamos lá, trabalhando, estudando, se dedicando, não tem mágica. Não tem Que mágica, coisa né? boa. E só para inteirar todo mundo aí, né, pessoal? O Encontro Intelectus que ela está falando, vai ter o 6º Encontro Intelectus agora em maio, né, de 11 a 14 de maio. Vão ter 32 professores convidados, vai ter convidado internacional. Tem muito conteúdo legal, até para você conhecer os professores e se aprofundar naqueles conteúdos ali, né? Que foi o que a Gisele fez e que está trazendo ela aqui para mais novas descobertas depois na parte de gestão, né? E, Gisele, você falou uma coisa que eu acho interessante, que tem que mencionar aqui, primeira coisa, né? Uma coisa que eu vejo que protético de sucesso, TPD de sucesso, é um cara que estuda muito, ponto. Eu conheço muito TPD, conheço muito técnico, e não só TPDs registrados, né? Mas muitos que não fizeram curso são TPDs de bancada, né? E eu vejo que o grande diferencial que tem são os estudiosos, aqueles curiosos que querem aprender, que correm atrás, que não tem problema de passar por dificuldades, que gostam de trabalhar, eles têm sucesso, eles têm um diferencial absurdo, né? A gente contou a história de alguns já, o Kogut falou do Alex Formiga, falou do Marco Celestrino, a gente contou da Prolaf também, do pessoal da Dental Fix, do Neto, do Lab Neto, teve cada história de superação absurda ali, e todos eles, sempre estão aumentando a grade de cursos ali. Estão estudando mais e mais e mais, geralmente presencialmente, compram um monte online
faz um monte, não termina nenhum, mas vai lá no presencial e gosta de fazer para conhecer mais gente, fazer mais rede de contato. Esse é um diferencial absurdo que eu tenho que recomendar para todo mundo. Pessoal, estude, né? Fazendo o máximo de curso possível que você se diferencia e acontece o que aconteceu com a Gisele. Onde ela for hoje, ela acha um emprego. Já brinquei com o Kogut também, falei, Kogut, se tudo der errado, no mínimo, cadista eu sou ganhando muito bem, porque eu tenho uma boa capacitação técnica, né? Então, hoje, aquele cara que é um técnico em prótese dentária, que tem alta qualidade, que tem muito conhecimento, que tem uma capacidade de planejamento, o principal é o planejamento, saber planejar, pegar um trabalho e falar, eu vou executar isso, isso e isso. Né? Esse é um grande diferencial que você só aprende com experiência e muito curso. Esse cara, ele tem emprego em qualquer lugar do Brasil. Todos os laboratórios estão procurando um ceramista muito bom que planeja, ou um cadista muito bom que planeja, mas todo lugar está precisando de um cara que é muito bom. É impressionante, é difícil encontrar um laboratório que está saturado, que não gostaria de ter uma pessoa com mais capacitação trabalhando ali dentro, a ponto de, é muito comum aí, que os laboratórios eles formem a equipe do zero, né? Pega aquela pessoa que está entregador do iFood e coloca para dentro do laboratório. Por quê? Por questão de necessidade. Porque não tem mão de obra capacitada no Brasil. A gente fala que tem TPD para caramba, né? Que tem... É disponível, não tem mão de obra tá ocupado. de qualidade disponível no Brasil, né? Então, hoje você vai lá e quer ampliar seu laboratório, você quer abrir um novo laboratório, não tem quem você contratar. E quando você quer contratar, geralmente é um valor altíssimo ali para contratar, ou então a pessoa tem que ir aprendendo. E aí o que eu vejo, por exemplo, geralmente, Zé, é que essas pessoas que começam lá no laboratório, a grande maioria, elas não têm uma curiosidade. Porque como caiu de paraquedas, não se interessou tanto, só é um trabalho e tal, acaba não procurando novos cursos, conversando com outros colegas, entrando em grupo de discussão, em grupo de Telegram, em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, entrando na comunidade K2Go, ouvindo podcast. Não faz isso. Está lá só pelo trabalho, né? O diferencial que eu vejo seu e de vários outros técnicos aí de sucesso é exatamente essa questão da capacitação. Esse tanto de livro aí que está atrás de você não é à toa, né? Isso aí é exatamente para poder... É conhecimento absorvido, não é decoração. Então, parabéns por ter chegado até aqui no formato que você chegou até aqui. Que bom que você procurou a K2Go para poder olhar nessa parte de gestão, porque é aí que eu queria entrar, né? 20 anos de laboratório, e assim como vários outros clientes nossos também, mas uma coisa que é muito comum é que o técnico em prótese, ele é artista. Ele quer dar atenção aos detalhes, ele é perfeccionista, ele quer entregar uma obra de arte ali, e tá certo, uma obra-prima, né? Ele tá certo, é aquilo mesmo. Mas, quando você vai lá e abre seu CNPJ, abre seu laboratório, você é um empresário, né? E aí eu vejo muitos fazendo conta de cabeça, fazendo conta em papel de padaria ali, né? Falando, olha, se eu produzir tanto, meu custo é mais ou menos esse, eu tiro esse dinheiro aqui. Aí eu queria te perguntar, como grande empresária que você é, por exemplo, como que você vê que uma consultoria e hoje a assessoria consegue te iluminar nesses dias, né? Olha, eu quero mexer com isso, mas eu não entendo, eu simplesmente não entendo. Eu preciso de alguém para poder vir. É útil? É nesse formato que você contratou? O que você pensa sobre isso? É assim, Thiago, o laboratório de prótese é diferente de qualquer outra empresa. Sabe por quê? Porque o laboratório, ele funciona como uma engrenagem. Um trabalho depende do outro. A pessoa do gesso, ela vai fazer parte, se não fizer bem feito, vai prejudicar a pessoa que vai fazer o escaneamento, que vai fazer os modelos, que vai fazer o planejamento, que vai fazer a cerâmica, que vai fazer a parte administrativa de cobrança, que vai fazer a entrega. Então, é uma engrenagem que tem que estar muito ajustadinha. Se tem um laboratório, como eu tinha, né, antes do digital ali, que ele sempre foi muito redondinho. O que aconteceu com o digital? Ampliou não só a questão de demanda, graças a Deus, mas também a questão de
abriram mais espaços dessa engrenagem. Então tem que estar todo mundo muito orquestrado. Só que assim, às vezes a gente não tem tempo, como você falou, o técnico, o que o técnico quer fazer? O que eu quero fazer? Eu quero sentar ali na minha bancada, pegar as fotos aqui, todos os trabalhos a gente trabalha com fotos, a gente tem uma sequência ali de trabalhos com fotos, sentar ali e fazer o dentinho, que é o que eu gosto. Só que não é só assim, a partir do momento que você cresce, é justamente isso. Só que, então, o que faz a diferença? Você tem que abraçar mais gente para te ajudar a segurar, você tem que ter uma base, um alicerce que tenha, né, como vocês fazem ali, de produção, de recursos humanos, que hoje em dia é muito importante, porque não é só o nosso setor que está sofrendo de um técnico sair e hoje trabalhar aqui, amanhã trabalhar no outro e amanhã trabalhar no outro. Todos os setores estão assim. É uma geração, essa geração que é um pouco mais nova, que está iniciando os trabalhos, acham que as coisas são um pouquinho mais fáceis e não são. O trabalho de prótese realmente ele precisa de dedicação. Mas então, essa parte de recursos humanos, que a Elaine comanda muito bem, meu Deus, como eu gosto de conversar com a Elaine, porque ela traz uma luz também, assim, porque a gente não sabe tudo, não adianta, a gente precisa de gente para tocar junto, a empresa é tua, mas você não vai conseguir fazer tudo sozinho, você vai precisar de alguém para te ajudar no financeiro, para te ajudar na produção ali, no ritmo, nas exceções que a gente abre de vez em quando, né, Tiago? Recursos, o marketing, que para mim nunca, eu lembro das nossas primeiras reuniões ali, eu nunca precisei vender, eu nunca precisei fazer propaganda do laboratório. O laboratório se vendia por ele, mas o mundo mudou, o mundo hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo num clique. Então se você não tiver ali no celular e no clique, não vai, tem que estar ali. Fiz até identidade visual nova, né? É isso mesmo, isso faz parte da campanha dos 20 anos, a identidade visual nova. Então assim, o tempo não para. O tempo não para e daqui para frente eu acredito que a aceleração vai ser cada vez maior. Então você tem que estar antenado, você tem que estar conectado. O nível de exigência de concorrência, né? É muito grande. O nível de exigência de concorrência é muito grande, até a Eliane Costa aí, que está sempre conosco, né? Um beijo grande acompanhando aí o nosso trabalho. Ela comentou sobre o dentista, né? Via de regra, ele quer a precisão de um ateliê com a velocidade de um laboratório de produção e com o menor preço possível, né? Então, não bate, difícil, né? É uma equação que não funciona. Você tem que saber, perguntar para o dentista, Eliane, tá, então o que você quer? Você quer a rapidez ou você quer a precisão, né? A qualidade 100%, né? Você tem que escolher. O oposto, né? Então eu entrego, mas você vai ter que escolher um deles, porque os dois não são incompatíveis, né? Então é isso, e você vê, né? Esse movimento, né? O laboratório até então se vendia sozinho, não precisava fazer marketing, né? E hoje tem algumas sutilezas que só com a experiência aí de 130 e tantas consultorias que a gente vai conseguindo perceber. Por exemplo, falei agora há pouco de taxa de abandono, né, que é o churn, né, aqueles dentistas que não mandam mais nenhum trabalho nos últimos 90 dias, que a gente começa a medir, e a gente vê que em alguns casos, isso daí foi uma informação que eu achei fantástica pela simplicidade, e foi a própria Michelle Kemp, nossa diretora de marketing, que nos trouxe, que tem dentista que abandona o laboratório só porque o laboratório não segue ele está no Instagram, por exemplo, mas o laboratório não segue. E tem 10 outros laboratórios seguindo e curtindo tudo que ele faz. Daí ele começa, eu mando 10 pau por mês para esse laboratório, ele nem me segue, os outros aqui, parabéns, o dia que puder me dar uma chance. Então, são várias nuances da dinâmica do mundo atual, né, que se você não observar, porque nós estamos lidando não é só com uma relação comercial, paciente, dentista, laboratório, são relações humanas. Né? São relações comerciais para atender relações humanas. E as pessoas têm sentimentos, né? Por isso que a gente tem que ter forma, conteúdo, a gente tem que saber como interagir. E hoje o marketing é uma ferramenta poderosa.
E você falou, Gisele, eu achei muito interessante, né, quando você disse, ó, então na consultoria agora eu preciso que me ajude a ganhar dinheiro, né, que tem que remunerar. E eu lembro que numa das primeiras reuniões nossas, né, eu vendo tanto que você estava sendo absorvida na bancada, e daí a gente fazendo uma análise de categoria, né, eu falei para você, né, Gisele, e esse acrílico aqui, né, e esse como é que tá? Ah, Kugut, mas eu gosto tanto de fazer isso, né? Daí eu falei, Gisele, faz o Foi seguinte, ó, mesmo. faz em casa no domingo por prazer, né? Para passar o tempo, né? Mas no laboratório vamos colocar fixa aí para remunerar um pouquinho mais, né? É Ah, isso mas daí mesmo, tem isso aquele foi uma dentista mudança tão bom. grande. Daí, outra coisa, né? Ah, aquele dentista é tão bonzinho, eu tenho que mandar para. Ó, cuidado, aquele cliente de estimação que quer produto de baixo valor agregado, de repente coloca numa situação de risco. Por isso que eu digo, né? Cuidado com os carismáticos, né? Pessoa que às vezes. Eu não estou dizendo o teu cliente, obviamente, porque eu sei que são todos seus amigos, é uma amizade legítima e agregam para o teu negócio. Não estou falando isso. Tanto é que você já tomou a decisão, né? Já não faz mais a resina Sim, e sim. já remanejou Aham. a mão de obra aí depois da consultoria. Isso foi muito bom. Mas uma dica que vale para todos, né? Cuidado com os carismáticos. Tem gente que gosta de chegar assim e ver que o cara me trata bem, ele olha, ele sorri e tal. E é aquele que vai te pegando pela beirada. Às vezes uma verdade sincera, franca, de maneira assertiva, resolve muito mais e toca a nossa vida para Isso. frente muito melhor do que né, É, um puxa-saco que só vai lá sugando as tuas energias, né, Gisele? e isso é uma parte que eu quero fazer, Kogut, porque assim, cliente chato, cliente que te cobra, é o que vai te fazer crescer, sabe? Isso é muito importante. Eu tenho até um depoimento Exatamente. sobre isso aí, né? Os meus clientes mais chatos, meus melhores clientes na época do Drop Lab eram um suíço e um alemão. E um dos maiores aprendizados que eu tive até hoje foi quando o suíço pegou um trabalho com todos os copings, virou de cabeça para baixo, eles caíram todos e ele falou, repete que tá uma bosta. Desculpa a palavra, galera, mas foi o que ele falou, né? Nesse dia eu aprendi muito sobre parâmetro, sobre parâmetro de projeto, né? Porque eu perdi 12 copings ali, não foi uma coisa muito barata, né? Mas, pessoal, olha só, né? A Eliane aqui está falando que descobriu numa licença médica que não há cliente amigo, né? Bom, quando a gente não consegue produzir, de fato, o cliente vai acabar procurando outra pessoa. Pode até ser um amigo de trazer um vinhozinho, nos visitar, mas ele vai acabar mandando para outra pessoa e a gente tem que entender e até entender como reconquistar esse cliente se tiver uma pausa Isso. muito grande, né? E aí, ô Gisele, uma coisa que eu acho legal da gente poder falar aqui sobre o seu perfil especificamente é que na K2Go você passou por tudo praticamente nossa aqui, né? Você assistiu a aula nossa ali na Intelect, fez a Fã de consultoria com a carteirinha. gente, fã de carteirinha, fez a consultoria com a gente, criou uma nova identidade visual para o laboratório, agora entrou para a assessoria, está gravando o podcast com a gente, né? E, gente, olha que interessante que é isso, né? É um laboratório com mais de 20 anos de história, tá aí no projeto de comemoração de 20 anos do laboratório, que a Michelle, inclusive, ajudou aí nesse planejamento também um pouquinho, né? Então, é legal a gente pensar nos 20 anos de laboratório, tanta experiência, passou por vários estados, vários laboratórios diferentes, sempre teve emprego, é uma técnica fantástica, com muito conhecimento. Várias pessoas falaram aqui, né? Extremamente perfeccionista, tem uma base de churn que é menor de todos os nossos clientes, né? Então, o índice de abandono do laboratório é minúsculo. Então, olha como é que é legal. E mesmo assim, ela foi e consumiu cada parte dos produtos, né? Então, eu convido você que tem aí seu laboratório de prótese ou trabalha em um laboratório de prótese e quer ter uma mudança, olha essa mudança. Ela acabou com o setor de resina completamente do laboratório, né? Tirou o setor de resina. Então, teve muita mudança radical, não dá para falar todas em uma live aqui só, mas se você está pensando, gente, eu preciso mudar meu perfil de produção, eu preciso repensar meu laboratório, o que eu preciso fazer? Se você está com essa dúvida engasgada aqui, entra lá em k2go.com.br, está aqui o link, entra aqui no @comunidade K2Go, mas marca uma consultoria interativa com a gente, é a nossa equipe inteira te atendendo com todo carinho
de graça, por 1 hora ali, dentro no Google Meet, né? A gente faz uma reunião online, então é muito fácil de conversar com a gente e a gente não quer fechar cliente só. A gente quer entender qual que é a necessidade do cliente. Se de fato você precisa de uma consultoria, tem um produto que a gente chama de academia, que é mais simples também, a gente vai te direcionar para a academia. E aí é desse jeito, conversa com quem trabalha focado nisso. Você falou, Gisele, do seu movimento, né? Conheça seu técnico, visite seu laboratório. Eu acho que eu vou começar um movimento aqui também. Converse com o consultor e mude seu laboratório. Porque é isso, né? É o que você falou. Mesmo. Uhum. Muda, porque o dentista e o laboratório eles têm que se comunicar. Por quê? Porque o dentista ele é especializado na parte clínica, ele estuda muito aquilo ali para trazer a melhor solução para o paciente. O laboratório ele é focado na parte técnica, ele estuda muito material, ele estuda muito técnica para trazer a melhor solução para aquele paciente. E a consultoria, principalmente uma consultoria multidisciplinar igual essa, são vários consultores estudando áreas diferentes. Eu, Thiago, como consultor da K2Go, eu não sei de tudo. Se você me der a bússola do Kogut para poder dar uma aula, por exemplo, eu entendo ela, eu interpreto ela, mas eu não consigo dar uma aula. Eu não tenho o conhecimento de gestão que o Kogut tem ali. Assim como eu sei que outras pessoas da equipe não têm o conhecimento de processos que eu tenho. Por quê? Porque eu me aprofundo na área, né? Eu estudo até dinâmica de fluidos para poder criar um fluxograma. Eu me aprofundo. Eu não estou simplesmente desenhando um fluxograma do nada. Eu estou criando regras do seu laboratório ao seu lado, da entrada até a saída do trabalho, né? Um manual interativo de como funciona o seu laboratório para melhorar treinamento de equipe e outras coisas. Então, assim como você, dentista, deve visitar o seu laboratório de prótese, você, dono de laboratório ou que trabalha em alguma parte do laboratório de prótese e entende que o seu precisa melhorar de alguma forma, procura um consultor, conversa com a gente, porque a gente trabalha especificamente para melhorar essas áreas aí do seu trabalho, passando em vários clientes, uma coisa que é notória. É muito difícil a comunicação de laboratório com laboratório. Pedir tabela de serviço, ver como é que ele trabalha, o que ele oferece, por que ele não oferece. Nós já passamos por mais de 100 laboratórios. A gente sabe como funciona essa parte laboratorial aqui no Brasil, né? Então, conversa com os consultores, né? E aí, Gisele, eu te agradeço por ter entrado com a K2Go, por ser uma fã, por trabalhar ao nosso lado, por ser uma parceira, uma amiga, né? A gente até te visitou, almoçou aí junto com você, então é um prazer enorme poder fazer esse trabalho ao seu lado e agora poder revisar a parte de processo de novo para melhorar cada vez mais o Laboratório ProArt com seus 20 anos de experiência. E queria passar para o Kogut aí para ver alguma consideração final. Sim, chegando aqui nos 3 minutinhos finais, antes de deixar aqui o grande finale com as palavras da nossa querida Gisele Guimarães, eu queria até só um comentário ali que me chamou a atenção, né, da Eliane Costa também, né, que ela falou que na licença médica, de repente ela se desiludiu, né, porque, não só porque não estava aguardando trabalho, mas por não respeitar a sua situação, querer saber. É isso que a gente procura trazer. Eu acho que isso é ótimo quando acontece, Eliane. Porque, vamos lá, primeiro na etimologia, desilusão. O que é desilusão? É quando acaba a ilusão. É horrível você viver iludido. Enquanto você está vivendo iludido, você tem que se desiludir mesmo, porque daí tira a ilusão e você vai ser mais pragmático. Vou deixar de dar aquele descontinho porque eu acho que ele é bacaninha e acabou de ter o 2º filho. Vou deixar de conviver com o meu filho para ficar trabalhando até meia-noite ou dar atenção para o meu marido ou para minha esposa e ficar trabalhando até meia-noite porque o dentista falou, amanhã meu paciente viaja para Nova York, alguém tem que entregar. Então, se você se desiludiu, você tem que mandar um joinha, agradecer, manda um vinhozinho lá e fala, olha, muito obrigado, você tirou o véu da minha ilusão. A partir de agora eu vou ser uma empresária e vou tratar o meu negócio com devido respeito e a minha família também. É isso aí. Gisele, suas palavras finais, por favor. Bom, agradeço imensamente. Realmente vocês sabem o quão importante vocês foram nesse movimento. E é um movimento que está só começando. Então eu convido a todos os técnicos e todos os dentistas, visite seu técnico, conheça seu técnico, visite seu laboratório, porque é só com essa comunicação mesmo que a prótese vai ganhar mais voz e engrandecer mais a profissão. Muito obrigada. Isso aí, pessoal. Então, aí, você, dentista, conheça seu técnico, visite seu laboratório. Você, TPD,
consulte um consultor e melhore o seu laboratório, né? Entra lá em K2Go, agenda uma consultoria com a gente, procura um dos cursos que são gratuitos, que estão liberados ali dentro, ouça os vários outros episódios de podcast que todo mundo fala que é uma aula, né? São 127 episódios para você ouvir para trás aí. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp lá no site tem, mandar um direct aqui no nosso @comunidade, que nossa equipe está pronta para poder recepcioná-lo. Muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Kogut, e muito obrigado a você, ouvinte. Um abraço. Um abraço. Um abraço.